Graças a Deus por sua igreja e pela palavra de Deus que podemos estudar. Colossenses capítulo 3, do verso 15 agora ao verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Como resolver problemas de relacionamentos em casa, com a esposa, com o marido. Como manter uma comunicação com os filhos. E mesmo dentro dos negócios, da vida profissional. Como manter então, ou como resolver e ter sabedoria para poder lidar com várias situações. Nós percebemos que no final do verso 15, a palavra que aparece é sede agradecidos. E aqui o termo, ele mostra pelo contexto que esta gratidão no nosso coração é devido a estarmos inseridos dentro do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E este é o motivo de darmos graças. Este é o grande motivo e a fonte de toda a sabedoria para podermos viver vidas uns com os outros. E vamos compreender que a vida de igreja não é simplesmente sentar e ouvir uma palestra, sentar e apenas criticar e analisar um discurso. A vida de igreja é uma vida de comunhão, uns aos outros, é o que diz a carta aqui de Paulo aos Colossenses. Portanto, uma congregação, o corpo de Cristo, ele tem que ser notório por um ponto distintivo. Vidas gratas, vidas satisfeitas, vidas realizadas, vidas que reconhecem que o Senhor as resgatou das trevas, de um mundo perdido. E esta é a gratidão que nós carregamos. A igreja do Senhor não pode ser percebida como uma malta, um grupo de murmuradores, de queixumes, de pessoas insatisfeitas, pessoas desiludidas. Nunca. A nossa marca é a esperança. Aqui a gratidão está ligada ao fato de pertencermos, portanto, ao corpo de Cristo. E este pertencer ao corpo de Cristo diz que o nosso relacionamento uns com os outros deve ser um relacionamento construtivo, de efeito didático. Tempos atrás eu ouvi uma ilustração que é marcante. Uma pessoa chegou no gabinete do ancião, se queixando da vida, reclamando da família, dos filhos, do marido, do trabalho. Ela estava inquieta com tantas coisas, insatisfeitas, desiludida com tanto. A única palavra, depois de ouvir por muito tempo o queixume e a reclamação daquela pessoa, o ancião simplesmente se deteve a um ponto. Como está a sua vida de leitura da palavra de Deus? Quanto tempo você dispensa para ler a palavra de Deus? E aqui estava a resposta. Guardadas as devidas proporções, um exemplo podia ser ir ao médico e falar: doutor, aquela dor não passa, aquele incômodo continua e persiste. O médico, depois de ouvir toda a sua lamúria, vai simplesmente perguntar: você tem seguido o tratamento que lhe passei? Você tem tomado os remédios? Se a pessoa falar que não, eu não ligo para remédio, eu não dou importância para esse tratamento, é lógico que ele não vai sentir nenhuma melhora e não vai ter progresso na sua saúde. Na vida espiritual, quem está longe da palavra de Deus também vai sentir muito esta ausência de gratidão. Romanos, no capítulo 15, no verso 14, nós podemos ler: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento,
podendo admoestar-vos uns aos outros. E aqui está a função da igreja: apoiar uns aos outros. Um irmão apoiar o outro irmão. Nós vamos encontrar, portanto, aqui a palavra de Cristo, que o versículo 16 começa: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ou ricamente, como tem em outras traduções. E temos muito o que dizer sobre esse versículo 16, mas vamos nos deter. A palavra de Cristo, que aparece somente essa expressão aqui no livro ou carta de Paulo aos Colossos, a igreja em Colossos, os colossenses. Mas por que Paulo traz este significado? A palavra de Cristo habite abundantemente em vós. Sabemos que falsas doutrinas, filosofias estavam se infiltrando dentro da igreja. O gnosticismo, que colocava Cristo como mais uma opção de espírito evoluído, ou mais uma das luzes, ou de uma emanação de anjos, colocando o Cristo num patamar inferior. E aqui Paulo está querendo ensinar e mostrar à igreja que Cristo é a primazia, Cristo é o maior valor. E toda a nossa devoção, culto, todo o nosso ensinamento é cristocêntrico, tem que partir de Cristo. Muitas igrejas estão com um discurso humanista, muitas igrejas e púlpitos estão com um discurso de autoajuda, discursos de automotivação, e usando as escrituras, um versículo ou outro aleatório, apenas como ilustração, e trazendo então a sua filosofia. Mas aqui Paulo está insistindo que a nossa mensagem tem que ser cristocêntrica, tem que ser a pessoa de Cristo. A palavra de Cristo é o Evangelho, é a palavra do Senhor. Veja, portanto, que esta palavra que nós vamos poder distinguir é a mesma mensagem da cruz. É a palavra revelada ao apóstolo Paulo. E que ela tem outros desdobramentos nas Escrituras com o mesmo sentido. Diferente de outras palavras que nós precisamos ter o contexto para definir o seu significado. Um exemplo simplório seria a palavra salvação. Conforme o seu contexto, algumas vezes nós vamos ver que vem a ser a salvação da alma. Outras vezes, conforme o contexto e o texto ser estudado, esta salvação é de um perigo iminente, ou mesmo a salvação de uma heresia, de uma mentira. Mas aqui a palavra de Cristo é o Evangelho. A palavra de Cristo aqui nós podemos ver em outros textos da palavra de Deus como ela ganha força e dimensão. Aqui Paulo está querendo destacar a pessoa de Cristo como o próprio Deus encarnado. Mas a palavra de Deus aparece também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 2. Colossenses 1, 25, palavra de Deus. Palavra de pregação de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 13. Palavra do Senhor, nós temos 1 Tessalonicenses 1, verso 8, ou mesmo Atos 8, 25, 19 e 10. Palavra da sua graça. Nós vamos encontrar em Atos 20, verso 32, ou mesmo Atos, capítulo 14, verso 13. Palavra da cruz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo, no verso 18. Palavra da verdade. Mais uma vez, 2 Coríntios 6, verso 7, Filipenses 1, verso 13. Palavra da verdade do Evangelho. É o mesmo sentido. Colossenses 1, verso 5. A palavra do Evangelho, Atos 15, verso 7. Palavra desta salvação, Atos 13, 26. A palavra de reconciliação, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, lá no verso 19. Palavra
da vida, Filipenses 2,16. Palavra de justiça, Hebreus capítulo 5, no verso 13. Todas têm o mesmo sentido. Todas são a palavra de Cristo, a mensagem do Evangelho, revelada ao apóstolo Paulo. Esta mensagem, o do mistério, que nós precisamos compreender e entender perfeitamente, fazendo distinção do Evangelho do Reino, para não cairmos em confusão, em contradição e principalmente em desilusão. Perceba você que nos próximos estudos ainda nós vamos dar ênfase a este ponto, que a palavra de Cristo. Nós vamos encontrar esse mesmo versículo 16 do capítulo 3 de Colossenses, na carta gêmea, Efésios, no capítulo 5, no verso 18 até verso 20, 21. É o mesmo texto. E nós vamos encontrar que ser cheio do Espírito Santo, ou ser pleno da palavra de Cristo, é a mesma coisa. Portanto, quem quer ter uma vida espiritual, quem quer ser cheio do Espírito Santo, não basta ficar jejuando, passando horas e horas de joelho, orando e clamando: Senhor, me encha com teu Espírito, como foi lá em Atos. É o estudo da palavra, a leitura da palavra, o conhecimento da palavra. A igreja hoje carece muito de ler e entender as Escrituras. E olha que não faltam oportunidades de você adquirir um exemplar da Bíblia. Precisamos cada vez mais compreender, saber manejar as Escrituras. Aí sim vamos ter um coração grato. Aí sim vamos ter sabedoria para lidarmos com as adversidades da vida. Vamos ter entendimento para ter um relacionamento. Quanto mais ficarmos cheios da palavra de Deus, quanto mais a palavra de Deus influenciar a nossa vida, mais nós vamos poder transbordar esse conhecimento, esta vida, aos outros, ao próximo, aos irmãos, e assim ajudar uns aos outros. Que o Senhor nos ajude. Amém. Prossigamos então o nosso estudo bíblico, aqui na carta aos Colossenses, no capítulo 3, e agora então no versículo 16. Mas antes de ler este versículo, gostaria de dizer que continuais nas nossas orações. E eu especialmente gostaria de pedir as vossas orações, por todos naturalmente, mas por aqueles que vivem muito sós, alguns dos quais são viúvos e precisam muito das nossas orações. E não têm tecnologia para poder acompanhar as mensagens e os estudos bíblicos através da internet. Estou a pensar na irmã Lucinda Vieira, na irmã Manuela Gomes, na irmã Manuela Rebelo, na irmã Zizina Venâncio, na irmã Conceição Pereira, na Conceição Fernandes, na Augusta Catarino, na Eliete Baleiro, na Irene Silva, na Isilda Marques, no Paulo Ribeiro, na Gabriela Carvalho e na nossa irmã Isaura, ou Isa, que está em Rio Branco, no Acre, bem no coração da Amazónia. Vamos, pois, lembrar destas irmãs e daquele irmão que carecem especialmente das nossas orações face às circunstâncias que são diferentes e difíceis. Então vamos para a carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Notem a primeira parte do versículo que diz assim: A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Temos aqui um mundo de pensamentos, que já começamos a ver alguma coisa através do nosso irmão Alberto, mas eu gostaria de começar por desmistificar esta expressão, a palavra de Cristo. Bem, em primeiro lugar, há que ver aqui, como no resto das Escrituras, que toda a palavra de Deus é a palavra de Cristo. Isto que seja claro, toda a palavra de Deus é a palavra de Cristo. E este é o primeiro facto que nós devemos reconhecer. Notemos o que está aqui escrito. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente com salmos. Notem bem que o versículo diz já à frente a seguir: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente com salmos. Ora, isto significa que, sendo os salmos
uma porção do Velho Testamento, assim chamado, também eles fazem parte da palavra de Cristo. Toda a Escritura de Deus fala do Senhor Jesus Cristo. Ora, Paulo engloba aqui os Salmos, como que a lembrar exatamente esse facto. Quando o Senhor Jesus Cristo estava na terra, ele disse em João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas, as Escrituras que vocês examinam, que de mim testificam. Sim, realmente as Escrituras testificam do Senhor. Sim, toda a Bíblia fala de Cristo, toda ela aponta para Cristo, toda ela é realmente a palavra de Cristo. Os Salmos também. Porém, agora tomemos muita atenção e aprendamos algo mais profundo que as Escrituras revelam e que nós devemos conhecer bem. Nós temos a obrigação e o dever de saber fazer distinções, especialmente entre coisas que parecem muito iguais, que são muito parecidas, mas que são diferentes. Precisamos de ter a capacidade de distinguir as tais coisas que diferem. E estou a citar o apóstolo Paulo, coisas que diferem. Nós precisamos ter a capacidade de distinguir as tais coisas que diferem, que ele alude na sua oração, registada na carta aos Filipenses, quando ele fala nessas coisas que diferem, que ele classifica de coisas excelentes. Filipenses 1, 9 e 10. E eu digo isto porque há versões como a nossa, de João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, que traduziram a expressão grega usada por Paulo ali na oração por coisas excelentes, mas há versões como a Young's Literal Translation e a Green's Literal Translation que traduziram essa mesma expressão por coisas que diferem. A New Jerusalem Bible, a Nova Bíblia de Jerusalém, traduz assim: para virdes ao verdadeiro discernimento. Uma alusão às coisas que diferem. Vir ou chegar ao verdadeiro discernimento. A Christian Standard Version, por exemplo, fala em coisas que são superiores. Era isto que Paulo queria que os crentes vissem, as coisas que são superiores. Porque às vezes eles têm a tendência, nós como crentes temos a tendência de vivermos vidas muito baixas e somos alertados, como nesta mesma carta e neste mesmo capítulo, a buscar as coisas que são de cima, como já vimos. A Contemporary English Version fala em fazer as escolhas certas. Muitos da cristandade têm feito as escolhas erradas. Por exemplo, quanto a como o homem hoje pode ser salvo. Na Bíblia vemos que o homem, para ser salvo, já teve que oferecer sacrifícios de animais e já teve que ser batizado na água. Paulo diz que para uma pessoa ser salva hoje em dia, só tem que crer em Jesus Cristo. Mas se nós olharmos para a Bíblia toda, nós vemos requisitos diferentes para a salvação. O que é que nós vamos escolher? Mas há uma infinidade de outras escolhas que nós teremos que saber bem. A Holman Christian Standard Bible fala nas coisas que são superiores. E a New Living Translation diz o que realmente interessa. Sim, de facto, este assunto é muito importante. A palavra grega usada aqui por Paulo nesta oração em Filipenses no capítulo 1 significa separar em diferentes classes, ordenar, destacar. E significa testar para obter aprovação ou examinar as coisas que são melhores do que as outras. Só isto daria um estudo bem aprofundado nas Escrituras e certamente que iremos ter, à medida que o tempo vai passando, se o Senhor entretanto não nos vier buscar, iremos ter tempo para o fazer. Ambas as traduções, coisas excelentes ou coisas que diferem, dão-nos o quadro completo do pensamento do apóstolo Paulo quando ele ora pelos crentes filipenses. É vendo as coisas que diferem que nós conhecemos as coisas excelentes. É verdade. É quando nós vemos as coisas que diferem que nós vemos de facto as coisas excelentes. E é exatamente isso que também nós queremos que aconteça nos estudos bíblicos que nós fazemos aqui. A famosa Amplified Version traduz assim esta passagem: reconhecendo o mais elevado e o melhor e distinguindo as diferenças. Esta Amplified Version, esta versão chamada Amplified Version, de facto consegue reunir os dois pensamentos
na tradução. Sem dúvida, uma feliz tradução e uma tradução bem mais completa. Repito, diz a Amplified Version, reconhecendo o mais elevado e o melhor e distinguindo as diferenças. Certamente que todos conhecem, ou quase todos, a existência de Bíblias que colocaram a vermelho as palavras que o Senhor Jesus Cristo proferiu quando estava na Terra, especialmente nos Evangelhos. São muitas as Bíblias que, nos Evangelhos em particular, quando é o Senhor Jesus Cristo a falar, destacam as palavras da Bíblia com a cor vermelha. À partida, contra isso, nada haveria a opor, se não fosse o facto de tal ofuscar e anular as palavras que o Senhor Jesus Cristo proferiu mais tarde da glória, quando ele já estava no céu. Pois são as palavras que nos dizem diretamente a respeito a nós. E essas é que devem ser destacadas e bem enfatizadas, como membros que somos do corpo de Cristo, e não aquelas que quando ele estava na terra. No nosso texto, Paulo quer que a palavra de Cristo habite em nós abundantemente, mas notemos o que ele diz com rigor. Ele quer que habite a palavra de Cristo, como nós já vimos, que se refere a toda a Bíblia, mas ele quer que habite a palavra de Cristo em toda a sabedoria. E para tal precisamos de saber distinguir coisas que diferem. A nossa passagem no nosso versículo diz que a palavra deve habitar em toda a sabedoria. Para tal precisamos, repito, de saber distinguir coisas que diferem. Embora toda a palavra seja de Cristo, como já vimos, a palavra de Cristo diretamente para nós, Igreja, o corpo de Cristo, é a revelação que foi dada da glória pelo Senhor ao apóstolo Paulo e que ele registrou nas suas cartas que são endereçadas à Igreja, ao corpo de Cristo. Notemos aquilo que ele escreveu aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13. Diz ele assim, no versículo 1 e até o versículo 3. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram e a todos os demais, que se outra vez for, não lhes perdoarei. Visto, e agora tomem bem atenção, visto, diz ele, que buscais uma prova de Cristo que fala em mim. Perdão. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Ou seja, os milagres que ele fazia, então, eram prova substancial e clara, inequívoca, de que Cristo estava a falar nele. E, portanto, e eles queriam uma prova. Eles não acreditavam que aquilo que ele escrevia, que aquilo que ele dizia, que era Cristo e não ele que estava a falar. Infelizmente, muitos hoje, como nos dias de Paulo, querem uma prova de que Cristo fala nele quando ele escreve. Ou seja, que os seus escritos são realmente palavras de Cristo, proferidas na glória e não suas. E de facto, só assim se explica como é que eles destacam as palavras quando Cristo estava na terra e não aquelas que ele proferiu quando estava na glória. A cristandade está no estado caótico em que se encontra, com muitas divisões, exatamente porque não distingue estas coisas que diferem. E a igreja em Corinto é paradigmática a esse respeito, porque estava toda dividida, exatamente porque não reconhecia que Cristo tinha falado pelo apóstolo Paulo. Vou procurar ser mais claro. Muitos esquecem-se ou ignoram que as palavras de Cristo na terra não são as suas últimas palavras. Ele voltou a falar depois de ter subido ao céu, e o que ele disse quando subiu ao céu, estas suas palavras, são aquelas que estão nas epístolas de Paulo. Já alguma vez tinhas notado o que Paulo escreveu aos mesmos coríntios a este respeito? Eu vou lembrar, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 16, ele diz assim, assim que, daqui por diante, tomem bem atenção àquilo que ele diz, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, já não o conhecemos deste modo. Quão importante é perceber que agora já não conhecemos Cristo segundo a carne, mas conhecemos Cristo na glória, glorificado, onde ele se encontra neste momento, e de onde ele falou outra vez, e cujos ditos estão escritos nas epístolas de Paulo. Ora, infelizmente, o inimigo das nossas almas está empenhado, sempre esteve empenhado,
em desvalorizar e fazer mesmo ignorar as palavras de Cristo que ele proferiu da glória. E nessa estratégia, até levou alguns, sem terem consciência disso, creio eu, porque eles são sinceros, a destacar a vermelho as palavras que Cristo proferiu quando estava na terra, como se fossem essas mais importantes do que as palavras que ele profere desde que ele está no céu. Quando falamos nisto, e isto ressaltamos, não faltam aqueles que nos caem em cima, citando o que Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 6, versículos 3 e 4, quando Paulo diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfémias e ruins suspeitas. 1 Timóteo 6, 3 e 4. E citam esta passagem dizendo que se alguém ensinar alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que quem não se conforma com as palavras que o Senhor Jesus Cristo disse quando esteve na terra, as tais destacadas a vermelho, que está errado. Estão completamente equivocados. Com esta citação de 1 Timóteo 6, 3 e 4, que muitos fazem, quero com isso dizer que, literalmente, as palavras de Cristo são... Eles querem com isso dizer que as palavras de Cristo são mais importantes, ou melhor, quando fazem essa citação, o que eles estão, de facto, a querer dizer, literalmente, é que as palavras de Cristo, quando ele estava na Terra, são mais importantes do que as palavras de Paulo quando ele escreve nas suas epístolas. E dizem eles, e foi mesmo o apóstolo Paulo que escreveu isto. É Paulo que está a dizer isto. De facto, parece que assim é. Mas nem tudo o que parece é. E será que nós vamos tomar bem atenção àquilo que ele disse realmente? Vamos ver o que é que Paulo disse realmente, se é isso que eles querem dizer quando afirmam o que afirmam. Este texto, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, tem de ser lido no seu contexto, para percebermos o que Paulo significa quando se refere, em concreto, às sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver que ele não se está a referir às palavras a vermelho. Não se está a referir às palavras que ele disse quando estava na terra. Até porque agora nós já não conhecemos Cristo segundo a carne, como Paulo disse. Nos versículos anteriores, e tudo começa nos versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo dá ensino sobre os senhores, sobre os servos, como nós vemos ali, e diz ele assim a Timóteo: isto ensina e exorta. Portanto, ele dá ensino sobre os senhores, dá ensino sobre os servos, e logo a seguir diz assim: isto ensina e exorta. Se alguém ensina outra coisa e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é neste contexto que ele fala nas sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora bem, ou seja, a doutrina que Paulo ensinava eram as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e não as palavras a vermelho, as palavras que ele disse quando estava na terra, lá no sítio dos Evangelhos. Porque, eu repito, ele está a dar ensino sobre os senhores, como é que os senhores se devem comportar, sobre os servos, como é que os servos se devem comportar, versículos 1 e 2, e diz a Timóteo assim, depois de ensinar sobre o ensino que ele está a dar, que ele, Paulo, está a dar aos senhores e aos servos. Isto ensina, Timóteo, e isto exorta. E se alguém ensinar outra coisa que não isto, outra doutrina que não esta, e se não conforma com estas sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, porque aquilo que Paulo estava a ensinar, como nós já vimos, são as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, que muitos infelizmente ignoram. Sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo é o que Jesus Cristo ensinou da glória a Paulo e por seu intermédio, através das suas epístolas. Notai este exemplo dos escritos de Paulo, como ilustração. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4 da primeira carta e no versículo 15, ele diz assim: dizemo-vos, pois isto, e notem bem que ele agora está a dizer, dizemo-vos, é ele que está a dizer, dizemo-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ele está aqui a ensinar a doutrina do arrebatamento que nunca ninguém ensinou antes. E aquilo que ele está a dizer que está a ensinar pela palavra do Senhor, não é ideias da cabeça dele. Portanto, isto são sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, proferidas da glória, e que lhe foram reveladas a ele e que ele agora está a revelar à Igreja. E também em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, quando ele fala da ceia do Senhor, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão,
Notem que o ensino da ceia do Senhor que ele dá, ele não recebeu de Pedro, nem de Tiago, nem de João, nem de nenhum outro crente antes dele. Ele diz que recebeu do Senhor. Foi o Senhor da glória que lhe deu a revelação da ceia do Senhor para a Igreja, o corpo de Cristo. Como vemos, o que Paulo escreve são palavras de Cristo. Há quem nos acuse de que fazemos mais das palavras de Paulo do que as palavras do Senhor Jesus Cristo, ignorando esses que fazem tais acusações, que as palavras que Paulo profere são as últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, diz Paulo, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Foi assim, inequivocamente, que ele escreveu aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 14, versículo 37, e que eu volto a repetir. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E é importante que haja este reconhecimento que, infelizmente, não tem havido. Que aquilo que ele escreve são mandamentos do Senhor e não ideias da cabeça dele. São as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando é que os cristãos dos nossos dias vão finalmente perceber que daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo? O nosso relacionamento com Cristo agora é com Ele glorificado, segundo vemos em Hebreus 2:9. Não com Ele humilhado, quando Ele estava cá na terra. Não, é com Ele agora na glória, não com Ele na terra, segundo a carne. Talvez agora seja mais fácil entender porque é que os hebreus, a quem Jesus foi enviado, segundo lemos em Mateus 15:24, deviam agora deixar, isto é, pôr de parte, renunciar, abandonar, não prosseguir, não continuar, não fazer caso dos rudimentos da doutrina de Cristo, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Talvez agora seja mais fácil entender porque é que os mesmos hebreus deviam agora prosseguir até à perfeição, ou seja, até à revelação completa que o Senhor deu da glória ao apóstolo Paulo, segundo lemos em 1 Coríntios 13:10, à sua doutrina. Atentemos para o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse da glória, pois esta sim é a nossa guia de marcha para hoje. O nosso texto diz: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria. Oramos para que isto seja bem compreendido por todos. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui no estudo bíblico. Eu dou graças a Deus porque o nosso irmão Alberto e o nosso irmão Carlos têm sido de facto de bênção enorme ouvirmos as mensagens todas as semanas e estes pensamentos acerca do estudo da palavra e da carta aos Colossenses, e neste capítulo, no capítulo 13 e o versículo 15, temos estado a estudar. E eu hoje queria contribuir com qualquer coisinha, com um pequeno pensamento muito rápido, e que tem a ver com o versículo 15, onde diz: e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine nos vossos corações e sede agradecidos. E eu dou graças a Deus porque a palavra de Deus ela é muito prática, e quando o Senhor fala acerca desta questão de que a paz de Deus deve ter domínio completo sobre os nossos corações, porque como é difícil o coração humano ser que está contaminado e que é tão avesso, mesmo eu estou a falar mesmo, e o apóstolo Paulo aqui estava a falar para os santos, e ele tinha plena noção que a maior parte dos corações, dos nossos corações, ele precisa ser dominado pela palavra de Deus, precisa ser dominado pela paz de Deus, porque infelizmente nós somos contaminados, por assim dizer, quase que esta filtragem que nós temos que ter daquilo que o mundo nos oferece diariamente. Não é fácil, desde o nosso acordar de manhã, desde o nosso dia inteiro de trabalho. Somos confrontados logo ao sair de casa quando estamos no trânsito. Somos confrontados com coisas que contaminam o nosso coração. Somos confrontados, se calhar, com situações muito difíceis durante o trabalho, que temos de tomar decisões,
temos que ouvir coisas que não devíamos ouvir, temos que, muitas das vezes, somos impelidos a fazer ou a tomar atitudes menos boas que vão contaminar o nosso coração. É um exercício e é algo que não é fácil, é todos os dias, estamos a falar nisto, é uma luta diária, e o apóstolo Paulo tinha esta noção, de que de facto nós temos de ter consciência de que só mesmo a paz de Deus é que deve dominar os nossos corações. E nós podemos pensar, mas Senhor, como é que eu posso fazer isso? É esta mesma paz, é aquela que nos dá segurança e é aquela que guarda os nossos corações. Esta mesma paz que deve dominar os nossos corações é esta mesma paz que guarda os nossos corações. E a palavra de Deus diz isso. E nós podemos ler na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo já aqui a estes irmãos, ele dizia isto no capítulo 4, quando ele dizia no versículo 7: e a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, é esta mesma paz que, exercitada na nossa vida, ela domina todas as áreas do nosso coração. Se nós, porventura, temos áreas no nosso coração, se temos compartimentos no nosso coração que não queremos que Deus tenha o domínio sobre elas, dificilmente iremos ter esta paz. Dificilmente esta paz poderá nos guardar os nossos corações de outras situações mais complicadas. Porque quando o Senhor diz que a paz de Deus guarda os nossos corações, que excede todo o entendimento, ela guarda-nos de vivermos uma vida pecaminosa. Um coração onde reina o rancor, a mágoa, a ira, pensamentos menos bons, é quase como se estivesse a dizer: não, Senhor, eu de facto, isto agrada-me, mas isto já não. Isto não me agrada. Isto, santa paciência. Paciência tem limites. Isto não. Eu não sou Deus. Desculpem lá, mas eu não tenho o poder divino de ignorar isto. Isto não. É como se eu estivesse a dizer: olha, Senhor, eu só quero a Tua presença na minha vida em algumas áreas. Noutras não. Noutras eu tenho que ter o domínio próprio. Então, isso é impossível, irmãos. Nós temos de ter noção. E como é que isto passa à prática? Nesta carta aos Filipenses, nós logo a seguir, nós podemos ler quando o apóstolo Paulo diz isto. Depois de ele dizer isto, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, ele diz assim, de uma maneira prática, assim: irmãos, quanto aos mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, irmãos, se há coisas que trazem mágoa na nossa vida, nós precisamos de resolver isso. Porque isso vai limitar porque o Senhor não nos obriga e não nos impinge algo. Não. Ele oferece-nos pela sua graça. Cabe-nos a nós aceitar ou não. Mas nós é que somos os maiores beneficiados disto. Se nós aceitarmos, como é óbvio, nós vamos ter esse gozo de sentirmos de facto que é a paz de Deus que guarda os nossos corações. Então nós devemos pensar nisso. E o apóstolo Paulo está-nos a dar aqui várias indicações e dar-nos de uma maneira prática, dizer: olha, tudo o que é puro, tudo o que é amável, se vocês têm a mente contaminada com coisas menos boas, tentem exercitar a vossa vida, tentem ser disciplinados, tentem disciplinar o vosso coração. A palavra de Deus diz que ele é a coisa mais enganosa, mas que dele também procedem as saídas da vida. Então nós temos que deixar com que o Senhor domine o nosso coração. Quantas vezes nos apetece repostar porque o irmão disse-nos qualquer coisa que nos magoou e a gente... Nós temos que ter o domínio de dizer: não, o Senhor, não é assim que eu tenho que agir. Isso é deixar com que esta paz que Deus nos quer transmitir domine os nossos corações. Esta é a paz de Deus. E depois, como seria bom, irmãos, que nós pudéssemos dizer isto? Como seria bom que nós pudéssemos dizer isto? Como o apóstolo Paulo diz, no versículo 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco.
Como poderíamos dizer isso de nós próprios, irmãos? Dizer assim, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu recebi e aquilo que vistes em mim, fazei também. Ou seja, que testemunha que eu estou a passar. É tão difícil, irmãos, é tão difícil nós conseguirmos passar um testemunho puro, limpo, numa sociedade tão perversa. Pelas nossas próprias forças, jamais vamos conseguir fazer isso. Não vamos conseguir. Pensar que vamos deixar que o Senhor domine algumas áreas e outras não, mas eu depois vou ter esta benesse, eu vou ser isto, depois nós queremos galgar alguns degraus logo a seguir. Nós não queremos fazer aquilo que o Senhor diz, que é exercitar e deixar que a paz de Deus domine os nossos corações, mas depois queremos dar uma boa imagem. Isso é ser hipócrita, irmãos. De que me adianta a mim eu querer passar uma boa imagem se eu não quero que o Senhor domine áreas da minha vida? Porque há áreas que os outros não veem. De que me adianta a mim eu querer passar áreas muito boas de um cuidador, de uma pessoa muito boa, se depois há áreas ocultas que os outros não veem e que eu não dou domínio, eu não autorizo que o Senhor domine essas áreas na minha vida? Por muito que eu queira, eu irei passar, mais tarde ou mais cedo, uma imagem má, um testemunho mau. Tudo tem a sua cadência. O apóstolo Paulo não começa a dizer assim. Ele não diz, o versículo 9 não vem antes do versículo 7. Primeiro vem o versículo 7, a seguir o 8, depois o 9. Coisas completamente diferentes. Primeiro o 7, e nós estamos a falar da paz dominar os nossos corações, que guarda, é essa mesma paz que guarda, então devemos deixar que ela domine, para que ela possa guardar. Não há mais nada que possa guardar os nossos corações, que não seja a paz de Deus. Então, tem que haver, as coisas têm a sua lógica, têm a sua ordem, e é isto. Devemos deixar, de facto, que a paz de Deus, e isso passa por nós disciplinarmos a nossa mente com bons pensamentos. Se há coisas que não adianta nós pensarmos, então não vamos pensar. Vamos ocupar a nossa mente, revestir a nossa mente com coisas boas e despojá-las das coisas velhas. Se isto não é bom, se isto não edifica, eu não vou... irmão, está-me a contar isto, mas isto que me está a contar, o que é que poderemos fazer para ajudar? Se não vai ajudar, não me adianta contar. Ore por mim, ore por esta situação. Mas se isso que me está a contar, a pessoa disse isto ou aquilo de mim, mas isto não adianta, isto não vai edificar em nada, então não vale a pena. Tudo aquilo que é bom, sim, isso devemos exercitar no nosso coração. E o Senhor vai se alegrar com isso e vai nos capacitar a cada dia, devagarinho, aos poucos, segundo aquilo que cada um de nós consegue assimilar e consegue depois produzir. O Senhor conhece-nos melhor do que ninguém. E que o Senhor nos ajude, irmãos, para podermos dizer isto que o apóstolo Paulo disse aqui no versículo 9, na carta aos Filipenses. E desde já, um abraço muito, muito forte a todos. Um beijinho à nossa irmã Isa, que está no Brasil, à nossa irmã Filomena, que está em São João, a tantos outros, Angola, Brasil. Um abraço muito forte. E estamos juntos nesta luta. Um forte abraço.